que o Senhor semeou em nós muito fruto, muita semente boa, né? Eu não sei se você recebeu, eu não sei se você cultivou, eu não sei se você está regando, mas nós recebemos muita semente boa do reino de Deus, amém? Nós recebemos, né, a semente do amor, a semente da paz, a semente da longanimidade, da benignidade, a semente da mansidão, da paciência, porque, irmãos, nós somos muito testados, né, e provados esse ano no fruto, né? Eu não sei se você passou alguma situação que você teve que demonstrar um desses frutos. Eu passei por várias situações onde tive que demonstrar, onde eu tive que frutificar muitos desses frutos. E foi bom, irmão, sabe por quê? Porque o fruto do Espírito revela quem somos, amém? Jesus disse que pelo fruto conheceremos a árvore, né? Uma árvore boa não pode produzir fruto mau, e uma árvore má não pode produzir fruto bom. Então, o Senhor disse que nós vamos produzir segundo a nossa espécie. E Deus colocou no nosso coração durante todo esse ano, nos conduziu, irmãos, debaixo de duas palavras. Primeiro, que nós iremos, o ano do cultivo, plantando, regando, amém? E cultivando a boa semente do Espírito Santo do reino de Deus em nós. E também, irmãos, não sei se vocês lembram, porque está na casa do Senhor, nós temos que prestar muita atenção, porque aqui se torna um reino espiritual, amém? A primeira palavra proferida no último dia do ano, desse ano agora, do ano passado, né? Quer dizer, sabe, irmãos, é que o Senhor iria à nossa frente, amém? Ele iria aplanando, endireitando nossos caminhos. Aleluia. E o Senhor também iria, aleluia, quebrando as portas de ferro e despedaçando ferrolhos de bronze, amém? Se a porta não se abriu para você, irmãos, entenda uma coisa, mesmo com a porta fechada, você prevaleceu. Mesmo com a porta fechada, o Senhor cuidou de você. Mesmo com a porta fechada, o Senhor não permitiu que o mal te tocasse. Mesmo com a porta fechada, o Senhor guardou a tua vida, amém? Aleluia. Então muitos receberam grandes portas, pequenas portas, portas de Deus. Outros talvez não receberam, mas não porque não recebeu que ficaram sem a provisão do Senhor. E o Senhor ainda falou que quebraria as prisões, os ferrolhos, né, de bronze, de ferro que viriam para nos prender. Situações de enfermidade, situações, irmãos que nós passamos este ano, né? Situações que tentaram nos aprisionar, tentaram, na verdade, nos sufocar, mas o Senhor foi lá e nos livrou, amém? E aqui chegamos nesse último dia do ano, com saúde, para engrandecer o nome do Senhor, para exaltar todo o benefício de Deus. E agora, irmãos, estamos aqui, porque Deus, Ele quer que essa vida continue, amém? Deus quer que a sua vida continue. Deus quer que a sua vida cresça e floresça cada dia mais. Porque o Senhor tem para nós, para o ano que vem, se vocês viram o banner, ano do avivamento, amém? Ano do clamor da igreja. Aleluia! O clamor que vai ser dinheiro, que vai ser, como diz, prosperidade. Amém, irmãos? Você peça para Deus aquilo que você sentir no coração, mas o intuito de Deus é nos avivar, amém? É nos avivar, é multiplicar, é trazer mais vida para nós. Porque, irmãos, a vida que o Senhor quer que eu e você carrega não é uma vida comum, amém? A vida que o Senhor quer que eu e você carrega é o céu dentro de você. Você já percebeu que você carrega o céu dentro de você? Você já percebeu que você carrega o Espírito Santo? Você já percebeu que o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, habita em você e que você o leva dentro do seu coração? É por isso que eu quero ler com vocês o tema do ano, Abacuque 3, versículo 2 e depois Ato 2, do 1 ao 4, amém? Abre as suas Bíblias, queridos. Todo ano nós oramos, jejuamos, buscamos para que Deus nos dê uma palavra de condução. E nós vamos andar sobre essa palavra em 2023, amém? Abre as suas Bíblias em nome de Jesus. Aleluia. Vocês encontraram? Diz assim, queridos, Abacuque 3, versículo 2. Eu vou ler somente a parte B do versículo, aonde diz assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos faze-a conhecida.
e na tua ira lembra da tua misericórdia. Amém? Amém. Vamos lá em Atos, enrosquei aqui no fim. Vamos lá em Atos, capítulo 2. Aleluia. Diz assim, irmãos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Amém, irmãos? Amém. Eu sei que eu e você temos muitas prioridades. Eu sei que eu e você temos muitas necessidades, irmãos, mas a prioridade para nós agora, sabe, queridos, apressando a volta de Jesus, Jesus voltando, sabe, queridos, é ter, sabe, essa certeza que somos a habitação de Deus, amém? Deus não habita nessas quatro paredes, Deus habita em você. Amém. E é por isso, irmãos, que quando nós olhamos hoje para os crentes, quando nós olhamos hoje para a igreja, nós vemos, queridos, sabe, um tempo de mornidão, um tempo de frieza, um tempo, sabe, de cansaço espiritual, um tempo, queridos, sabe, em que a gente não consegue ver o céu. Quando nós olhamos para os cristãos hoje, quando nós olhamos para a igreja de Jesus em geral, nós não conseguimos ver o céu neles. Por quê? Porque, sabe, queridos, porque muitas vezes, como eu disse, na jornada, nós vamos se desgastando tanto com os problemas que esquecemos de abastecer a nossa vida espiritual. Mas o Senhor quer que quando as pessoas olharem para você, não veja somente o teu rosto físico, mas veja Cristo em você. Louvado veja seja Cristo Deus no teu coração, veja Cristo nas suas ações, veja Cristo na tua vida. Sabe por quê? Porque nós precisamos viver uma vida de obediência, nós precisamos viver uma vida de seguir Jesus, não só por um momento, mas seguir Jesus até o final. Aleluia. Seguir Jesus com o nosso amor, com o nosso coração. Quando o nosso coração se esfria, quando nós se tornamos religiosos, quando nós só sabemos ir à igreja por vir, mas não choramos mais na presença de Deus, não conseguimos mais orar com quebrantamento, não conseguimos mais louvar com o coração grato, não conseguimos mais ter prazer quando lemos a Bíblia, quando nós conseguimos, quando nós não conseguimos ver nos nossos irmãos o rosto de Cristo, quando nós conseguimos só ver problemas, desânimo, dificuldade, é hora de avivamento. Aleluia. É hora do Senhor nos despertar, é hora do Senhor nos acordar, é hora do Senhor nos tornar ativo, é hora do Senhor acender a nossa chama, é hora do Senhor, querido, sabe, nos trazer um despertamento, não religioso, mas um despertamento espiritual. Pastor leu aqui que somos a nação santa de Deus, que somos o sacerdócio de Deus, que somos o povo escolhido de Deus. Mas será que o mundo está vendo isso em nós? Na igreja, olha, irmãos, o mundo está deteriorando e a igreja do Senhor no mundo está se conformando. Jesus não vai voltar buscar uma igreja assim. Jesus quer uma igreja acesa, Jesus quer uma igreja que se incendeie, que o nosso coração queime como fogo pelas coisas de Deus, pelas coisas do reino, para que nós possamos nos tornar ativos. Não é, querido, sabe? Talvez o teu carro precisa de algo de gasolina para andar, talvez a tua casa precisa da manutenção, sabe, das tuas mãos, do teu dinheiro, mas o teu espírito precisa do combustível do céu, precisa do combustível de Deus. Nós precisamos acelerar, nós precisamos avançar. Está na hora, aleluia, de Deus usar a tua vida e de você e eu sermos o templo vivo da presença desse Deus. Porque avivamento, querido, é isso, é nos tornar mais vivo, é nos tornar mais ativo, mais intenso, mais despertado e mais nítido. Não é olhar e eu falar, eu sou da igreja Sião. Não, é olhar para mim e ver que Cristo está em mim. Qual é a diferença? Eu acho que você é crente, né? Será que você é cristão? Porque você tem todo o trejeito de crente. Você fala como crente, você anda como crente, você tem ações como crente. Isso é o que revela o avivamento.
O avivamento é isso, irmãos. O avivamento não é só cantar bonito, falar bonito, pregar bonito, mas é ter, queridos, aquele que é o maior de todas as coisas, brilhando, queimando e acendendo o nosso coração. Não sabemos como será 2023. Mas uma coisa eu sei, se o seu coração incendiar por Jesus, não tem trevas que vai poder apagar a tua chama. Não tem político, não tem presidente, não tem reforma que vai poder apagar a chama do Espírito no teu coração. E é isso que o Senhor está preparando para nós, querido, em 2023 agora. A manifestação da sua presença não é, irmãos, nos grandes eventos. Não é somente, queridos, quando nós fazemos grandes festas, não é verdade? Que a gente vê aí, irmãos, sabe, para poder trazer, encher a casa, temos que trazer artista, trazer muitas coisas, isso é muito bom. Mas aí na segunda-feira, está todo mundo desanimado, está todo mundo apático, está todo mundo sem força. O Senhor, Ele não quer habitar em nós só no domingo. O Senhor não quer que nós venhamos nos encher somente, sabe, querido, uma vez ou duas por semana. O Senhor quer estar presente no nosso coração todos os dias. O Senhor quer crentes acesos. O Senhor quer uma igreja acesa. O Senhor quer, queridos, que nós venhamos, aleluia, ter esse avivamento no nosso coração. E o que é esse avivamento? Reforçar a nossa fé em Deus. Aonde o mundo está descrente, aonde, querido, crentes estão descrentes, crentes voltando, sabe para onde? Saindo da igreja, indo para macumba, indo para a igreja católica, indo para a adventista, indo para um monte de religiões, menos querendo ir para a igreja. Por quê? Pela falta da presença de Deus. Falta da presença de Deus. E Deus, Jesus está voltando, nosso Deus está voltando, irmãos. Não temos tempo, não temos tempo. Esse ano foi um ano também de muita perda. Foi um ano em que o Senhor levou muitos. Foi um ano que o Senhor trabalhou e tratou muitos. E o ano que vem não será diferente, irmãos. Nós precisamos acender o nosso coração naquilo que é importante, naquilo que é prioridade para Deus. E o que é prioridade para Deus? Te preparar para morar no céu. Amém. Essa é a prioridade. Louvado seja Deus. Jesus disse, para onde, aonde eu estiver, vocês venham estar comigo. Aleluia. Jesus tem prazer que eu e você estejamos com Ele. Mas não dá para chegar, aleluia, estar com Jesus de qualquer maneira. Sabe, irmãos, o problema do crente hoje não é o pecado. O problema do crente hoje é o desânimo. O problema do crente hoje não é saber o que tem que fazer. O problema do crente hoje é que ele está apagando. Então o Senhor quer nos acender. O Senhor quer que você venha entender, sabe, queridos, que o Espírito Santo não é só para o pastor, para a pastora, para o missionário, para o presbítero. O Espírito Santo foi dado à igreja. Amém. O Espírito Santo foi dado para você, foi dado para nós. Aleluia, para nos trazer vida e vida abundante. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia vai dizer para nós em 1 Timóteo capítulo 4, da apostasia do último tempo. Ele vai dizer assim, olha, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira e dos que têm cauterizado a própria consciência. Irmãos, hoje a gente vê aí, irmãos, evangelho distorcido. Nós vemos aí, irmãos, que hoje em dia tem igreja para todo tipo de pessoas. Por quê? Porque você não precisa de mudança, você não precisa de transformação. É só você vir como está e permaneça como está. Não é? Mas não é assim, irmãos, a igreja que vai morar no céu. Não é assim a igreja que vai refletir Cristo no mundo. Sabe, irmãos? Muitas vezes nós reclamamos do problema, nós reclamamos do sofrimento, nós reclamamos da dor. Mas é no sofrimento, é no meio da dificuldade que nós somos lapidados, transformado e amadurecido. Porque não tem um tempo maior, como disse aqui a pastora Kelly, né?
ela estava falando e nós cantamos que nada pode parar a igreja. A igreja não tem sido perseguida, irmãos, de hoje. Sabe, o crente não passa por dificuldade de agora. O crente já tentaram matar os cristãos há muito tempo, mas sempre foram, sabe, querido, valentes. Aleluia. Sempre foram homens direcionados e guiados pelo Espírito Santo. Por que que a igreja, você e eu e eles foram perseguidos? Por causa, sabe, irmãos, que nós cremos na Bíblia. Nós cremos na verdadeira palavra de Deus. Mas se nós esfriarmos, se nós deixarmos, sabe, querido, viver, sabe, de uma maneira desanimada, virão, querido, esse tempo. E esse tempo vai nos consumir nossa fé. Porque nós estamos vendo coisas, como diz aí o ditado, do arco da véia. Coisas assim que a gente nem esperava estar acontecendo. Mas nós precisamos acordar. Porque o inimigo, ele é sujo, ele cirandeia, ele observa a igreja e ele vai tentar confundir-nos de vários jeitos. Mas o crente avivado, o crente cheio do Espírito Santo, o crente aceso, o crente que tem, querido, a palavra de Deus queimando no seu coração, ele não será enganado. Ele não será enganado. Hoje, queridos, nós vemos uma igreja... Sabe, igreja que eu digo, a igreja universal do Senhor, ela é o que? Religiosa, mas não é mais cristocêntrica. Porque Jesus não está mais no centro. Jesus não está no centro. Hoje quem está no centro é o homem. Hoje quem está no centro é o ser humano. Hoje, queridos, nós colocamos, sabe, muitos jargões, né? Como crentes pentecostal, como crentes que conhecem a palavra, né? A gente chega no irmão e fala assim, e aí, canela de fogo, como é que tá? E aí, varão de guerra, né? E aí, não é verdade? Vigia na terra, hein, irmão? Olha, são tudo jargão, irmão, sabe? Que isso daí não transforma a vida do ser humano, não transforma o cristão. Eu quero trazer para vocês uma estatística. No Brasil, tem mais de 40 milhões de crente. Mais de 40 milhões de crente. Sabe, queridos, que era para estar o quê? Influenciando espiritualmente o mundo. Mas acontece, irmãos, que não está. A gente tem um ditado que a gente diz assim, o mundo entrou na igreja. Irmãos, o mundo não entrou na igreja. É o cristão que entrou no mundo. É por isso, o cristão agora, cada dia mais, ele se influencia mais, se deixando levar com as coisas do mundo. Em vez de nós fazermos a diferença, o mundo está conseguindo nos influenciar. Mas é isso que o Senhor quer fazer para nós. Porque aí, com isso, muitos adormecem espiritualmente. Muitos já não têm mais sede de vir à igreja. Muitos não têm mais sede de buscar a Deus. Muitos acham que tudo é comum, tudo é normal, meus irmãos. Pessoas que muitas vezes vai guardando pecadinhos no coração, como objeto, como coisa de, como diz assim, de estimação. A gente vai guardando coisinhas dentro do nosso coração, sabe, queridos? E acabamos na nossa oração não apresentando o nosso coração. Nós apresentamos milhões de pessoas, mas não apresentamos a própria vida. E o Senhor quer ter um particular conosco. Amém. Já vou profetizar, 2023, ano da intimidade. Amém. Amém? Quem viver avivamento, quem tiver vida com Deus, vai ter intimidade com Ele. Amém? Nós vamos ter intimidade com Ele. No profeta não vai precisar falar com você, porque você vai ouvir audível a voz do Senhor. Aleluia. Amém? Você não vai precisar procurar profeta, porque o profeta é que vai te procurar se assim o Senhor quiser, porque senão Ele mesmo falará com você. Amém. Por causa do quê? Da intimidade. Verdade. Amém? Porque o avivamento vai trazer isso em nós. Nós vamos colocar, queridos, sabe, a não ter mais prioridades invertidas. Porque hoje, né, nós priorizamos tanta coisa, né? Nós priorizamos tanta coisa. Eu vejo nos cultos, irmãos. Porque nós priorizamos a nossa escola, o nosso trabalho, a nossa casa, os nossos filhos, correr, ganhar dinheiro. E o culto, a igreja, fica por último. Né? Quantas vezes nós temos cultos vazios, quantas vezes, né, a gente prepara, Deus dá um sermão e muitas vezes, irmãos, todos que poderiam estar aqui se alimentando da palavra, não estão. Por quê? Trocaram, sabe? Invertiram as prioridades. A minha prioridade, então, é eu passear, a minha prioridade é eu curtir meu lazer, a prioridade do domingo para mim é eu ir para o shopping, sabe? Mudamos as prioridades. E Jesus
Deus começou o quê? A ficar de lado. Verdade. Sabe, amados? Aí você vai dizer, ai pastora, mas isso não tem nada a ver, eu vou continuar sendo crente. Mas será que nós estamos terminando esse ano a maneira que nós estávamos antes? Será que nós estamos acesos? Será que a tua vida de oração, a minha vida de oração ainda está intensa? Será que o meu desejo pelas coisas de Deus ainda está intenso? Será que se eu convidar vocês para uma vigília, vocês virão? Será que eu convidar vocês para tirarmos 40 minutos de oração de joelho? Quem aqui está disposto? Será que eu convidar vocês para um estudo bíblico, amém? Que vai te ensinar como andar, como agir através da palavra de Deus? Com quantos eu posso contar aqui? Aí você vai dizer, ah pastor, aí não dá. Porque aí eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, aí eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do filho. Então é hora de avivar. É hora de vir no avivamento. É hora de colocarmos Jesus no centro novamente. É hora do nosso coração arder por aquilo que é prioridade. Verdade. Ah, mas a senhora está falando que se eu vir na igreja, e aí quem põe comida na minha mesa? Quer dizer, então que agora eu vou morar na igreja, eu vou viver na igreja, agora eu vou estar lendo a Bíblia todo dia, agora eu vou ter que estar fazendo tudo para Deus todo dia. Quem alimenta a minha casa? Irmãos, o crente tem equilíbrio. O crente tem sabedoria. O crente sabe quando Deus te abre uma porta, quando Deus te privilegia para você ter um dinheiro, para você ficar abastado, para você ser bênção. O que acontece? Mas é para você também ter sabedoria de ter equilíbrio. Nós podemos trabalhar, nós podemos granjear, nós podemos fazer tudo, mas também podemos cumprir com o propósito do reino de Deus. Podemos também. Nós podemos, na nossa agenda, nós podemos priorizar também. Não, hoje não. Esse aqui hoje é para Jesus. Esse tempo agora é para Deus. Sabe, irmãos? Então nós precisamos não se deixar, sabe, se tornar gente comum. Vocês não são comum. Aleluia. Nós não somos comuns. Nós somos cidadãos do céu. Aleluia. Separado. Glória a Deus. Povo santificado, comprado por grande Aleluia. preço. Não foi dinheiro, foi o sangue de Cristo na cruz Aleluia. do Calvário. Verdade. Aleluia. Como que eu vou deixar, queridos, que a minha lâmpada se apague? Como eu vou deixar que a minha vida fique morna? Como eu vou entrar 2023 da mesma maneira? Deus está nos chamando para nos avivar. Deus está nos chamando para que nós venhamos ter sede de orar, para que nós venhamos ter sede, interesse pela palavra. O Senhor está nos chamando para que nós venhamos, queridos, esquentar o nosso relacionamento Aleluia. com Deus, voltar ao Glória a primeiro Deus. amor, voltar às primeiras obras. Quando você se converteu, a chuva não te segurava. Quando você se converteu, o sol não te atrapalhava. Quando você se converteu, o filho não era problema. Quando você se converteu, o também não. O emprego também não. Agora hoje tudo é problema. A gente encontra problema. Ah, pastor, por que você está falando isso? Porque Deus tem coisas maiores para nós. Eu creio. Comer e beber, irmãos, todo mundo come e bebe. Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Deus quer te mostrar o céu em vida. Você crê nisso? Aleluia. Eu creio. Aleluia. Eu creio que para mim ver o céu, eu não preciso morrer. Mas se eu tiver uma vida avivada, uma vida com Deus no centro, Ele me mostra o céu. O céu vai vir até mim. Eu vou ter o céu na minha vida. Eu vou ter o céu nas minhas obras. Sim, irmãos, porque a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele foi arrebatado, não sabe se até o terceiro céu. Aquele homem viu o céu em vida. A Bíblia vai falar, querido, que Isaías contemplou o trono de Deus. Muitos na Bíblia, irmãos, viram o céu em vida. Deus tem coisas maiores para nós. Irmãos, será que nós estamos preparados? A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não chegou ao coração, é aquilo que o Senhor preparou para aquele que o ama. Aleluia. Irmãos, isso daqui é pouco. Sim. Daquilo que Deus quer fazer por nós e em nós. Aleluia. Meu Deus, como Deus é grande. Quando nós vemos o pecado crescendo no mundo, eu estava comentando ontem que o único ser que mata o seu próprio semelhante é o homem. Porque nenhum animal mata o seu próprio
sabe, que é da sua própria espécie. E ele só mata para comer, porque ele está com fome, mas não mata a própria espécie. Nós estamos vendo aí, irmãos, quantas mortes, quantas matanças. Matar as pessoas virou o quê? Matar uma mosca. Porque a vida não tem mais sentido para aqueles que estão lá fora. Mas, irmãos, nós não podemos, queridos. Talvez você fale, mas pastor, a gente não vai mudar o mundo. Não vai, mas nós não podemos conformar com ele. Verdade. Não podemos. Nós temos que ser, sabe, que daquela igreja, aquelas virgens que estavam apercebidas, e não aquelas que adormeceram e ficaram sem azeite. E quando o noivo chegou, elas não puderam entrar. Nós precisamos estar ali despertadas. Avivamento é Deus voltando a ser o centro, aleluia, o centro da nossa vida. Porque quando Deus é o centro, o pecado não tem poder. Verdade. Nós vamos odiar o pecado. Nós vamos odiar a mentira. Nós vamos odiar, irmãos queridos, tudo que se relaciona com o pecado. Por quê? Porque o Senhor estará no aleluia. centro. Nós não vamos aceitar que nenhum outro ídolo ocupe o lugar de Deus. O meu carro é um ídolo que muitas vezes, eu coloco no lugar de Deus. A minha casa, o meu emprego, o meu dinheiro. Irmãos, Deus não quer, Ele não dá a sua glória para outro. Verdade. Ele quer estar no centro do teu coração. Aleluia. Quando nós começamos a idolatrar alguma coisa ou pessoas, querido, colocando, sabe, ela acima do lugar de Deus, o que Deus faz? Tira. O Senhor tira. Verdade. Sabe, meus queridos, é Deus, aleluia, Ele quer reinar novamente dentro do nosso coração. Ele quer ter um relacionamento, queridos, sabe, através, sabe, da sua presença, do seu Espírito movendo dentro de nós. Ah, pastora, mas isso acontece quando estamos reunidos? Depende de você. Você pode estar, sabe, renovado, você pode ser avivado individualmente, orando lá na tua casa, no teu trabalho, no teu banheiro. Como também você pode ser renovado, avivado dentro do culto, como também, querido, sabe, dentro de uma grande conferência. Verdade. A palavra do Senhor vai dizer para nós, queridos, que quando o avivamento chega, é a presença de Deus derramada em abundância. Glória a Deus. E quando a presença de Deus chega, sabe que é da apostasia abandonada, o medo vai embora, amém? Sabe, toda a tribulação da nossa vida cai por terra. E os valores de Deus começam a ter o quê? Primazia dentro do nosso coração. 2023 é voltar para Deus. Amém. Mas eu estou na igreja. Mas nem todos que estão na igreja, sabe, irmãos, estão avivados. E é por isso que Deus quer o quê? Avivar, trazer vida, trazer força, trazer renovo, para fortalecer tua fé. Amém. Irmãos, o Senhor quer usar a tua vida como pastora. A Bíblia vai dizer que muitos reis, muitos homens de Deus, queridos, foram homens avivados que mudaram o mundo, mudaram seus reinos, mudaram suas nações. A Bíblia vai dizer que Davi, que Asa, que Josafá, que Joiada, que Ezequias, sabe, queridos, foram homens avivados. Não precisa, sabe, queridos, para Deus fazer muita coisa, não precisa que todos os anos seja avivado. Somente a Sião já vai fazer muita diferença. Verdade. Se você for um homem, uma mulher avivada, lá onde você estiver, com certeza você vai incendiar aquele lugar. Verdade. Alguma coisa vai acontecer. Amém? Naquele lugar vai acontecer. Eu só quero deixar o exemplo aqui de um jovem chamado Josias, que está lá sua história escrita em 2 Crônicas 34. Ele tinha 16 anos e ele começou a buscar a face de Deus. Ele trouxe um grande avivamento, irmãos, na sua época. E o avivamento, através daquele menino, ele destituiu os altares, ele repreendeu os ídolos, sabe, ele trouxe de volta o culto a Deus, sabe, o povo voltou a adorar ao Senhor e todo o povo, meus queridos, novamente colocou o Senhor no centro. Amém. Sabe por quê? Ai, pastora, mas eu não faço diferença onde eu estou, porque a luz está apagada. Por quê? Sabe que nós estamos o quê? Amornando. Nós precisamos se acender. Precisamos deixar novamente. Não estou falando do repepé de Jeová, não, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes tem muito repepé e pouca unção, pouca santidade, pouca obediência. A gente dança no Espírito, o Senhor também danço. Sabe, quando Deus me usa, Ele me pega aí também no sapatinho. Mas não é toda hora
como vocês veem, não. Porque Espírito Santo não é emoção. Espírito Santo não é emocionalismo. Não, Espírito Santo é vida. Espírito Aleluia. Santo é vida, é mudança, é transformação, Glória a é Deus. aquecimento do coração, é sangue bombando. É sangue, o sangue de Cristo. Aleluia. Sabe, querido? Aquecendo a nossa fé, aquecendo o nosso coração, para que a gente possa, queridos, fazer e ver todas as obras que Deus tem para fazer em nosso meio. Quando o Espírito Santo desceu naquele lugar, sobre aqueles homens, sobre aquelas mulheres, queridos, eles foram inflamados. Aqueles homens foram incendiados pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. E como foi a vida deles? Parada? Como foi a vida deles? Desanimada? Como foi a vida deles, irmãos? Sabe, entristecidas, abatidas? Não, irmãos. Aqueles homens transformaram Jerusalém, Samaria, Antioquia. Aqueles homens pensavam, irmãos, no céu. Aqueles homens pensavam em Deus. As mãos daqueles homens curavam. As mãos daqueles homens ressuscitavam os mortos. As mãos daqueles homens faziam sinais e maravilha. E é isso que Deus quer fazer, irmãos. Sabe, tanta gente doente, tanta gente sofrendo, e o Senhor quer dar poder à igreja. O Senhor quer trazer avivamento para nós, para que nós possamos, queridos, revelar quem é o nosso Deus, para que Ele possa dizer o que Ele falou lá em João 17: Pai, Tu em mim e eu em vós, e eu neles, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Aleluia, aleluia. O diabo não pode avançar. O diabo não pode, meus irmãos, sabe? E não, o diabo precisa ser destruído, jogado por terra com as suas armadilhas. A palavra de Deus diz que um dos maiores avivamentos, sabe, queridos, na história, foi o lá da Rua Azusa. E sabe como aconteceu? Não foi com pastores, não. Não foi com homens aí conferencistas. Não foi com teólogos, não. A Bíblia vai falar para nós que em 1906, chega em Los Angeles um homem negro, um homem cego de um olho, analfabeto, neto de escravo, e diz que naquela noite de 9 de abril de 1906, o Senhor revestiu aquele homem e todos que ali estavam com ele, com o seu Espírito Santo. E diz que, irmãos, ao poder do Espírito Santo, na hora, eles começaram a dar testemunho. Muitas vidas foram curadas, restauradas. A Bíblia diz que esse homem, William Seymour, esse homem, irmãos, que era analfabeto, que ele era cego de um olho, esse homem que era neto de escravo, foi o primeiro a provar o milagre. Sabe como? A sua visão foi restaurada. Nós entramos na igreja doente e saímos pior. Nós entramos na igreja fraco e saímos mais fraco ainda. Nós entramos na igreja de cabeça abaixo e saímos curvado. Nós entramos na igreja, queridos, cansado e saímos, querido, com um jugo maior do que a gente entrou. Avivamento para nos fazer vida, para restaurar. Aleluia. Sabe, querido, essa força para poder trazer para nós, querido, que o Espírito Santo está vivo e que Ele está ativo na vida da igreja, na vida dos servos de Deus. E a Bíblia vai dizer que a esposa de William Seymour, aquela mulher, irmãos, que também era analfabeta, aquela mulher que era também neta de escravo, aquela mulher que nunca frequentou uma escola de música, aquela mulher que nunca teve um professor de canto, ela sai cantando e tocando piano sem nunca ter frequentado uma escola. Poder do Espírito Santo. Aleluia. Hoje a gente fala assim, dá para você fazer, eu não tenho capacidade, eu não sei, eu não vou conseguir, isso não dá para mim. Ei! O Senhor quer nos avivar. Esse testemunho, irmãos, o Espírito Santo capacitou essas pessoas para que eles pudessem dar o que? Testemunho, aleluia, do poder do Espírito Santo.
Como é que Jesus vai voltar se o Espírito Santo não estiver ativo? Como que Jesus vai voltar se a igreja estiver paralisada com problemas? Problemas sempre nós vamos ter, mas a Bíblia fala que o Senhor nos dá os pés como das corças, para que nós venhamos andar alternadamente, acima das lutas, acima dos espinhos, acima das pedras, acima dos obstáculos. Nada pode parar a tua caminhada. Quem pode parar a tua caminhada não é o diabo, é você, que não quer muitas vezes que Deus, sabe, te fortaleça e te levante. É nós que falamos para Deus: não quero, não vou fazer, não mexe comigo, me deixa no meu canto. E aí Deus não pode fazer. Porque Deus, querido, Ele é o quê? Ele é obediente, assim, sabe? Deus, Ele respeita a nossa vontade, mesmo que muitas vezes aquilo ali vai fazer mal para a gente. Mas Ele não vai agredir, Ele vai mostrar para você o caminho para que você escolha. Então, queridos, Deus quer avivar a tua vida. Deus quer que não só uns ou outros sejam abençoados e avivados. Deus quer avivar toda a igreja. Amém. Todo crente que o recebeu em seu coração. Todo crente, irmãos, que desceu as águas. Todo crente que tem se rendido a Jesus é uma tocha acesa. Glória a Deus. É uma tocha acesa. Sabe como que os reis ganhavam as guerras? Eles não ganhavam as guerras com braço. Eles ganhavam as guerras com oração. Ganhavam as guerras colocando homens e mulheres na frente da batalha. A Bíblia diz que Débora era uma mulher como nós. Era uma mãe de família. Débora era uma mãe de família. Débora tinha esposo, Débora tinha casa, mas Débora era juíza, a Bíblia diz. A Bíblia destaca que ela era crente. Ela era uma mulher avivada, ela era uma mulher cheia do Espírito Santo. E ela estava onde? No tempo da guerra. Aonde os homens se limitavam de fazer o papel, Débora estava lá, julgando lá debaixo da palmeira. Ela estava lá, eu creio que ela fazia casa, ela arrumava casa, ela fazia comida, ela cuidava dos filhos e ainda tinha tempo de julgar ainda, de fazer o trabalho do Senhor. E aí quando chega na guerra, ela vai entregar, sabe, uma profecia para um dos generais, ele fala: nós só vamos na guerra se você for junto. Será que se Deus falar assim, se Deus te alistar para a guerra, o que nós faremos hoje? Do jeito que nós estamos, será que a gente vai? A gente vai dar desculpa: não dá porque eu tenho meu filho, não dá porque eu tenho escola, não dá porque eu tenho meu emprego, não dá porque eu... Sabe, a gente vai falar que não dá. Mas o Senhor está nos alistando para a guerra. E naquele dia ela falou assim: não, eu vou. Só que tem uma coisa, barata. A honra não será tua, a honra será de uma mulher. Amém, irmãos? Aquele que se levanta para ser instrumento na mão de Deus, Deus tem honra para a tua vida. Aleluia. Deus tem honra para a tua vida. Amém. Ah, mas será que Ele não vai ver meu sofrimento? Vai ver e vai te capacitar, porque o Senhor nos habilita. Verdade. Amém, irmãos? O Espírito de Deus é vivo, é Ele que faz tudo Aleluia. por nós e para nós. É Ele que nos habilita para que nós venhamos, como diz aí o ditado, dar conta do serviço de Deus. É Ele que nos habilita, é Ele que nos capacita. Então, queridos, nessa noite eu quero que você, aleluia, entenda que avivamento, sabe, ele vem através do entendimento das Escrituras. Vamos ler a Bíblia. Eu postei hoje lá no nosso WhatsApp. Quem é que quer ler a Bíblia? Sabe, irmãos, vamos fazer um propósito de ler a Bíblia todos os dias. Ler a Bíblia inteira durante um ano. Ai, pastora, mas eu não consigo ler a Bíblia porque eu tenho essa dificuldade, eu não entendo. Começa a ler a Bíblia. O Espírito Santo vai te ensinar. O Espírito Santo, sabe, ele vai abrir o teu entendimento de uma tal maneira, porque as Escrituras vai te alimentar de uma tal forma, sabe, queridos, que você vai desejar a palavra de Deus. Hoje, irmãos, nós vemos que quando o pregador chega na igreja e quando ele vai pregar a palavra de Deus, nós não temos muita habilidade com a palavra e nós muitas vezes, né, não temos intimidade. O que a gente faz? A palavra não nos confronta mais. Não nos confronta, porque a palavra, quando ela confronta, ela muda o nosso coração. Então a gente nem presta atenção no que o pregador está pregando. Se a gente perguntar o que o pastor pregou domingo passado, a gente nem lembra mais. A gente vai dizer: não, eu sei que a palavra foi uma bênção, o pastor é uma bênção, mas e a mensagem para o teu coração? Fez alguma mudança? Porque a palavra de Deus tem que mudar a nossa vida. Nós temos que sair do culto com essa interrogação: eu preciso de mudança, eu preciso melhorar. Aleluia. A palavra, ela tem que ter essa ação no nosso coração.
A palavra de Deus, queridos, é isso, é reconhecermos que nós somos falhos, pecadores, mas que nós precisamos ir buscar essa nova vida no Senhor. Amém, irmãos? Amém. Se você quer desfrutar de um ano abençoado, de um ano vitorioso, de um ano com muita saúde, de um ano com muita plenitude, aviva no Senhor. Traz de volta a sua presença, queima o meu coração. Eu quero que o meu coração queime por ti. Sabe, irmãos, eu nunca vi um tempo das igrejas, eu que tenho saído para pregar em vários lugares. Irmãos, como a igreja está desanimada. Como que a igreja está, irmãos, parada. Sabe, o Espírito Santo está trabalhando sozinho. E o Senhor, Ele quer que toda a sua igreja se desperte. Ele quer levantar um povo, queridos, sabe, que volte para Ele, que coloque Ele no centro, que tenha esse coração queimando, que se interesse pelas coisas do reino, que se relacione com o Senhor, sabe, queridos, que nós venhamos, sabe, não ter medo. A gente tem medo de passar fome. Aí, pastor, mas e aí, quem vai pagar meu aluguel? Quem vai pagar minha água? Mas você não está trabalhando, meu irmão? Você não está trabalhando, minha irmã? Você não está com medo de passar fome? A Bíblia diz, querido, para nós, lá diz o salmista, já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo e a sua descendência mendigar o pão. Você quer ter vida farta? Planta. Você quer ter vida farta? Contribua. Você quer ter vida farta? Socorre as pessoas. E Deus vai multiplicar. A sua mesa não vai faltar. A Bíblia diz que quando o avivamento chegou na igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. Nada era só de um, era tudo em grupo. Nada, porque um supria a necessidade do outro. Então eles não tinham essa preocupação. Não tinha essa preocupação. E por quê? Porque o Espírito Santo crescia a fé dos nossos irmãos. E é isso que o Espírito Santo quer fazer, irmãos. Quem sabe agora, 2023, seja o ano do arrebatamento. Não sabemos. Quem sabe? Talvez daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, não sei, talvez mais breve do que nós imaginamos, possa ser o ano do arrebatamento. Talvez Jesus esteja mais próximo do que nós. Jesus está preparado para buscar a igreja, a Bíblia fala. Ele está preparado, só está esperando o sim de Deus. Vai e busca a tua noiva. Mas ele já está preparado. Mas sabe por que ele não veio? Porque nós ainda estamos o quê? Vacilando. Nós ainda, queridos, nós ficamos em cima do muro muitas vezes. Nós ficamos em cima do muro muitas vezes. Uma hora nós estamos lá em cima, outra hora nós estamos lá embaixo. Sabe, nós temos ainda muita indiferença, muito partidarismo. Quantas vezes nós até nem sabemos se estamos do lado, né? De que lado nós estamos. Não, meus queridos, fiquem do lado de Deus. Fiquem do lado de Deus. O lado de Deus, irmãos, é o lado da segurança. O lado de Deus é o lado da proteção. O lado de Deus é o lado da mudança. O lado de Deus é o lado da eternidade. Aleluia. O lado de Deus é o braço forte para que você possa caminhar em segurança. Ah, mas eu tenho médico, eu tenho convênio. Irmãos, convênio ajuda. Mas, irmãos, a mão poderosa de Deus ajuda mais. Porque tem coisa que os médicos nem conseguem fazer, mas Deus vai lá e faz. Surpreende os médicos. Tem coisas, irmãos, que muitas vezes a gente coloca na mão do advogado, na mão do juiz e está enrolado. Mas quando Deus começa a trabalhar, irmãos, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa defesa, sabe? É Ele que bate o martelo. Ah, quem vai bater o martelo é o juiz. Não, quem vai bater o martelo é Deus. Porque a palavra diz que o homem faz muitos planos, mas a resposta vem dos lábios de Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo hoje um tempo, irmãos, do egocentrismo. Um tempo, queridos, do olhar para mim, né? Mas Jesus, quando Ele aviva a sua igreja, nós passamos a olhar para os outros. Nós passamos, queridos, a se preocupar com os outros. Por que hoje se evangeliza pouco? Por que hoje ganha poucas almas? Porque nós estamos voltados para nós. Então eu estou bem, eu estou salvo, né? Eu estou na igreja, eu estou com a minha família, eu estou com saúde. Ah, então tá bom, não precisa mais nada. Mas a palavra do Senhor diz que tem um id para nós. Tem um id. Tem um id. O que é id? O id não é você sair para missões. O id é você falar de Jesus. O id é você apresentar Jesus de uma forma ou de outra. É você falar do reino de Deus. E hoje, meus irmãos, o que acontece? Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, através do egocentrismo, ela vive só para ela.
Ela vive só para ela, centrado nela. Ela pede para ela, a bênção é dela, né? As promessas é dela, né? O céu só é para ela, tudo é para ela. Mas o Senhor quer que você divida essa bênção. O Senhor quer que você divida o que você tem com os outros. A Bíblia diz lá em Neemias 8, amém? O Senhor fala, comei, né? E depois vocês levem porções aos que nada têm. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quantos aí fora não tem Jesus? Aleluia. Quantas pessoas vazias dentro dos seus corações? Quantas pessoas precisam ouvir o teu testemunho? É o teu testemunho que você foi curado, que você foi liberto. Olha aquela porta que Deus abriu, olha o que Deus fez na tua vida. Sim, meus queridos, é isso que o Senhor quer fazer. Aleluia, avivando as nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? O crente avivado, ele dá graça em qualquer ocasião, porque ele sabe que Deus cuida dele. A fé dele, irmãos, aleluia, não tem nada, sabe, que vai abalar. A fé dele faz com que ele veja que o azeite não vai acabar e que a farinha da sua panela também não. Ele vai ver a mão do Senhor agindo, transformando. Sim, meus irmãos. Nós vamos ter sede, nós vamos focar. Quando a palavra de Deus vier ao nosso coração, nós não vamos nem mudar os olhos. Nós vamos estar centrados, recebendo aquele alimento, aquela palavra, sabe? Pedindo para o Senhor, recebendo a palavra, orando. Quem é aqui, quando nós estamos ministrando, está recebendo a palavra e orando? Ah, mas tem que orar para receber a palavra? Tem, irmãos. Você tem que orar, Senhor, coloque essa palavra no meu coração. Que essa palavra me transforme, me abençoe, me cure. Que essa palavra, Senhor, me traga vida. É, irmãos, a palavra de Deus é um alimento que vem do céu para nós. Sabe, para nos dar força. Vocês já ficaram aí semanas sem comer? Quem é que fica de pé com semanas sem comer? O nosso espírito também não. Então, o nosso espírito precisa também ser alimentado. E hoje, irmãos, o clamor de Deus para a nossa nação não é de pão e nem de água. Recebemos a promessa aí, né, das picanhas. Qual é a mesa de vocês que tem picanha para amanhã para o almoço? Na minha não tem, né? Pode ser que algumas tenham. A promessa do homem foi a picanha todo final de semana na nossa mesa. Mas quem tem o Senhor, que aviva o nosso espírito, irmãos, sabe? Nós não vamos viver nem de pão e nem de água. E não vamos viver somente pelas bênçãos. Nós vamos viver, sabe, querido, com o coração avivado. Sabe por quê? Aleluia! Deus está dentro de nós. O Glória Senhor vai estar avivando o nosso coração. Então, queridos, 2023, aviva-nos, Senhor. Senhor, eu quero voltar a orar. Senhor, eu quero voltar a ter fome da Tua presença. Senhor, eu quero me alegrar quando eu entrar no culto. Senhor, eu quero sair do culto regozijando. Eu quero sair do culto, Senhor, transformado. Eu quero sair do culto cheio para me dividir, Senhor, porções para aquele que nada tem, na minha casa, na minha vizinhança, aonde eu for, Senhor. Eu quero, meu Deus amado, ser esse canal, esse instrumento. Eu quero ter experiências profundas com o Senhor. Mas sabe quando? Na tribulação. Na tribulação, se eu passar, eu quero, Senhor, ter experiência com o Senhor. Sabe por quê? Porque o crente avivado, irmãos, na tribulação ele não para de adorar. Sabe, irmãos, o crente avivado, sabe, queridos, mesmo que ele estiver passando pelo vale da sombra da morte, ele continua com seu coração em direção ao Senhor. Ele vai crer, porque a fé, irmãos, é o firme fundamento. Nós não podemos perder nossa fé. O crente avivado, irmãos, não tem no gigante, não tem nas fornalhas, não tem nos desertos. Ele continua adorando e testemunhando e glorificando o nome do Senhor. Vamos fazer jus dos hinos que nós cantamos. Nós cantamos hinos que eu falo para as meninas, que vocês prestarem atenção na letra. Essa letra tem a ver com o que nós estamos vivendo, vamos viver, porque é uma profecia. Né? Que nem quando nós declaramos com nossos lábios, irmãos, que se Ele fizer, Ele é Deus. Não é? Nós costumamos cantar que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se Ele não abrir, Ele é Deus. Mas será que na realidade é assim? Não é, irmãos. E quando o nosso coração está enfraquecido, está apagado, irmãos, tudo nos perturba.
Tudo incomoda. A luz incomoda, os problemas incomodam, tudo incomoda. O Senhor quer que você possa, sabe, ver os seus feitos. O Senhor quer que você continue sendo esse instrumento nas mãos do Senhor. Glória a Deus. O anticristo está chegando, irmãos. O nosso Papa morreu, né? Então, aí por diante, irmãos, daqui a pouco será eleito o Papa, será eleito outro presidente. E vocês sabiam que o reino, né, o reinado do anticristo já está sendo preparado. E eu não sei, aqueles que já estão dormindo no Senhor, eles já estão descansando. Não tem mais preocupação com isso. Mas nós que aqui estamos, precisamos nos avivar. Porque se o anticristo vier enquanto estivermos vivos, nós temos que estar acesos. Sabe para quê? Porque para comer, você vai ter que carregar o nome da besta. Se você não carimbar o número da besta, você não vai comer nem dar comida para os seus filhos. E aí? Nós vamos morrer? Nós vamos tirar a vida? Não, nós vamos crer. Nós vamos continuar crendo que Deus é o provedor, que Deus é o nosso pastor. Mas para isso, temos que estar avivados. Se coloquem em pé, meus irmãos. Essa noite o Senhor quer que eu e você sejamos esse tição aceso. Feche os seus olhos, queridos. Avivamento é voltar à vida. Avivamento é subir ao monte da intimidade para ver a glória de Deus. Há quanto tempo você não vê a glória de Deus? Porque aqueles que veem a glória de Deus jamais serão as mesmas pessoas. Sabe, meus queridos? Avivamento é você se envolver na nuvem de glória de Deus e desfrutar da sua presença. É declarar como os anjos declaram: Santo, Santo, Aleluia. Santo é o Senhor. Sabe, meus queridos, é isso que o Senhor quer nos renovar. Que venha então 2023 trazendo para nós esse avivamento. Avivamento que vai trazer para mim e para a tua vida direção de Deus para irmos de encontro às suas promessas. Tem muita promessa, tem muita bênção. Deus reina sobre este lugar. Como eu disse para vocês a semana passada, a coroa do Senhor está sobre essa casa, mostrando que Ele reina neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Ele está trazendo para nós. Mas você precisa buscar. Aleluia. Você precisa querer receber essa vida de Deus dentro de você. Você não pode se conformar, amém, com o crente vivendo de depósito. Ai, eu estou vivendo de depósito. Porque eu orava antes, eu jejuava antes, eu fazia antes. Irmão, o depósito acaba. É que nem a poupança. Se você tem um dinheiro, mas se você não colocar para render, para investir, ele vai acabar. Assim também é a nossa vida cristã. Que nós venhamos nesse ano fazer um propósito. Nós já vamos dobrar o joelho para orar. E eu gostaria que vocês pudessem pedir para Deus agora. Sabe, irmãos, as bênçãos virão para nós. As bênçãos, aquilo que eu e você precisa, virá para nós. Mas antes de tudo, priorize uma vida avivada. Uma vida com Deus no centro. Uma vida, queridos, sabe, impactada pelo poder do Espírito Santo. Para, sabe, impactar o mundo. Impactar famílias. Impactar pessoas com o reino de Deus. É isso que o mundo precisa. O mundo não precisa das coisas materiais hoje. O mundo precisa de Deus. O mundo precisa daquilo que eu e você tem. Sabe, irmãos? O mundo precisa da luz que habita em você. O mundo precisa da força que está em você. O mundo precisa da salvação que você tem. Para que você possa mostrar para ele. Jesus veio, irmãos, e vai buscar esse crente. Vai buscar essa igreja avivada, despertada, fervorosa, ativa, fiel, unida, que transmita a sua palavra. Aleluia. Amém? Seremos avivados este ano. Memorize. Pela palavra, pelo arrependimento, pela oração, pela humildade, pela obediência, pela fé, pelo temor do Senhor. Então o objetivo de 2023 é nos revitalizar espiritualmente. Aleluia. É que o Espírito Santo abunde dentro da tua vida. Para que o Espírito Santo inflame o teu coração pelas coisas do reino de Deus.
para que você fale com o Senhor 24 horas, para que você tenha Ele queimando e ardendo no teu coração. Então eu quero que vocês repitam comigo assim: Senhor, 2023, aviva-nos, Senhor. Traz a tua vida para nós. Acende o meu coração. Me desperta. Me deixa mais fervoroso. Me deixa mais ativo. Que eu continue fiel. Que eu venha, Senhor, transmitir a sua glória que está em mim. Aonde eu estiver. Eu não venha correr, mas as trevas venham correr de mim. Eu quero, Senhor, ir mais profundo, como no rio de Ezequiel. Eu não quero ter uma experiência no raso, mas eu quero mergulhar nos rios da vida e ser cheio, do teu Espírito Santo, para que não haja em mim lugar para o pecado, para o egoísmo, para nada, Senhor, que me afaste de ti. Aviva a minha vida, a minha casa. Aviva a vida dos meus filhos, do meu cônjuge. Aviva o lugar onde eu trabalho. Aviva a escola onde eu estudo. Aviva a rua que eu passo. Aviva todo lugar que eu andar. Seja transformado pelo poder de Deus que habita em mim e vai habitar com abundância. Amém, meus irmãos? Aleluia. Quero chamar aqui o pastor Peterson. Aí mesmo, e a pastora Kelly. Oh, Deus. Nós já vamos orar aqui, amém? Chamando também o ministério de louvor. Ainda dá tempo, porque eu sei que vocês... Nós só vamos entregar a ceia. Hoje nós vamos entregar a ceia junto, amém? Pão e o vinho, para que nós possamos ir mais rápido. E aí depois nós já vamos dobrar o joelho. Acabou de ceiar, já pode dobrar o joelho, amém? Para que nós venhamos. Essa aqui é a primeira ceia representante já do ano, amém? De 2023. Nós já vamos fazer a primeira ceia, amém? Aqui no livro de 1 Coríntios, irmãos, capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor no verso 23. Aleluia. Diz assim, queridos: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão, beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, aquele que come e bebe do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue